Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia. Hoje, dia 27 de janeiro de 2024, 8 horas da manhã, uma temperatura agradável nesse nosso verão que já fez muito calor. E é com a alegria de sempre que estamos aqui para darmos início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó, FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Conhece-te a ti mesmo. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, e você está convidado a participar conosco, encaminhando a sua pergunta, a sua colaboração, a sua sugestão. Você poderá fazê-lo através da live do Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Conheça também nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube e Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores e informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região, e pode ver o anúncio dos próximos programas. E na equipe de trabalho dessa manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos, Rony César Pedó, do Centro Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Rony. Bom dia, Sandra. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E Marcelo Detone, do Gotas de Luz. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os amigos que nos escutam, aos colegas que estão aqui também conosco na rádio. Eu sou Sandra Cússera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e serei o vosso âncora nesta manhã. E antes de darmos início à nossa conversa propriamente dita, nós queremos expressar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Nossa patrocinadora Palmar Impermeabilizações, pela qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema de hoje é Conhece-te a ti mesmo. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos assevera que o autoconhecimento é a maneira mais prática e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. A positividade dessa afirmação é motivo mais do que suficiente para que nos debrucemos sobre o tema e reflitamos sobre ele. Então, para começar a nossa conversa, nós indagamos ao nosso querido Marcelo. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a recomendação muito antiga. É uma recomendação bastante antiga, anunciada desde antes de Sócrates e de todos os grandes filósofos. Mas e quanto a Jesus, o nosso mestre, o mestre dos mestres? Em algum momento falou ele sobre o autoconhecimento, Marcelo? Muito bem. Antes de nós chegarmos naquilo que Jesus falou acerca do tema,
é preciso nós colocarmos rapidamente, em termos de doutrina espírita, o que o Espiritismo entende por autoconhecimento, né? O Espiritismo nos diz que o autoconhecimento ele é um processo que a gente vai fazer, né? É um convite que a gente recebe para que a gente identifique em que nível espiritual nós estamos, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades, em que ponto da evolução nós nos encontramos, né? E dito isso, falar acerca de Jesus e autoconhecimento, Jesus ele nunca utilizou da palavra conhece-te a ti mesmo, faça o autoconhecimento. Jesus, pelo que a gente vê nos evangelhos que foram aí escritos por 4 daqueles seguidores de Jesus, não consta essa palavra nos evangelhos autoconhecimento ou conhecimento de ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Mas, se nós analisarmos o conteúdo do evangelho, o cristão, aquele que é cristão mais desperto, mais atento, ele vai verificar que Jesus, todas as passagens de Jesus são um convite a uma autoanálise, para que a gente olhe o que Jesus fez, os exemplos que ele deixou, e para que a partir desses pontos a gente possa comparar como está a nossa conduta, o nosso comportamento, e a partir disso a gente faça ali é um convite indireto para o autoconhecimento, todo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem algumas passagens do evangelho que são bastante esclarecedoras, bastante provocativas, e que Jesus, como a gente falou, ele não utilizou da palavra conhece-te a ti mesmo, faça o autoconhecimento, mas ele fez o convite expresso. Vamos dar um exemplo, por exemplo, naquela passagem em que Jesus diz, né, primeiro, no argueiro e na trave do olho. Ele diz assim, por exemplo, né, primeiro, para tirarmos a trave do nosso olho, para depois nós irmos retirar o argueiro. O que é o argueiro? O cisco do olho do nosso irmão. Ele diz assim, hipócritas, primeiro você tem uma trave, você tem algo muito grande, um defeito, uma qualidade negativa muito grande dentro de ti, e você está preocupado com o cisco no olho do teu irmão, com aquele pequeno defeito, com aquela pequena fala que a pessoa teve muitas vezes. Então, o que é isso senão um convite de Jesus claro, para que a gente fizesse uma análise sobre os nossos defeitos, sobre as nossas dificuldades, não no sentido de nós analisarmos esses defeitos, dificuldades, vícios que ainda temos, num modo de a gente ficar triste, num modo que a gente baixar a nossa vibração espiritual, mas no sentido de a gente primeiro, antes de reparar nos defeitos do teu semelhante, que você possa fazer uma análise dos teus próprios defeitos, que muitas vezes são piores que aquela pessoa. E temos também outra passagem que nós destacamos aqui, que Jesus fala em relação falando para os fariseus, mas falando naturalmente para todos os que estão atentos para pegar e retirar das mensagens de Jesus um ensinamento ou uma advertência para a sua própria vida. Ele diz assim, falando, né, acerca dos fariseus, ele diz que os fariseus cuidam de limpar o exterior, né, do corpo e do prato, mas o interior dos corações está sujos de iniquidades e de rapinas, né, de rapinas e iniquidades. Ou seja, naquela passagem, né, que as pessoas estavam muito preocupadas porque eles estavam comendo sem, né, fazer a higiene ali, né, mas não é o que entra, mas é o que sai, não é o que entra na boca do homem, mas o que sai do coração, que é o mais importante. Jesus foi muito claro. Então, nessas passagens nós vemos, né, que Jesus, e se a gente for analisar, como falamos, outras passagens, Jesus está como um professor dizendo para nós, faça uma análise do teu comportamento, da tua conduta e modifique para melhor, escolha os melhores caminhos. Então, é mais ou menos nesse sentido. Você falou do Evangelho. Se nós analisarmos, ele, que nem você falou, ele nunca disse conhece até ti mesmo. Mas o Evangelho em si, ele é um convite para a análise. Olha as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bom,
e vou fazer uma análise de mim, como eu estou. Amai ao próximo como a si mesmo. Como é que eu estou me amando? Então volta para mim fazer uma análise, as próprias parábolas também. Se nós entendemos corretamente as parábolas, é um convite para analisar. Por exemplo, a parábola do semeador. Que terreno eu estou preparando? Que semente eu estou escolhendo? Então é tudo voltado para nós fazer essa análise, para nós conhecermos melhores para a melhoria, né? Interessante isso que vocês colocam, embora Jesus não tenha feito essa afirmação objetiva, porque o convite do Cristo para a humanidade, quando esteve entre nós, é um convite de transformação do homem para Deus. E transformar o quê? Senão aquilo que não está em conformidade com o que Deus espera de nós. Então, isso significa encontrar em cada um de nós os nossos pontos sombrios, as nossas chagas ocultas. Encontrar esses pontos e sobre eles lançarmos luz. Então, o que é isso se não conhecer, ter a coragem de empreender esse movimento, conhecer as nossas chagas? Porque a chaga oculta é como se fosse uma colônia de bactérias. Se a gente não vai lá e não trata, aquilo pode crescer e se tornar uma enfermidade mais grave. Então, o nosso desafio e o convite de Jesus é esse: lançai luz sobre as vossas sombras, para que um dia possamos todos estar no reino dos céus, né? Bom, então o Marcelo nos fez esse primeiro esclarecimento acerca da conduta de Jesus sobre esse tema. E a gente pergunta então para o Rony quanto à doutrina espírita de maneira mais específica, que se apresenta como o Evangelho redivivo, né, que traz Jesus vivo para os nossos dias. A doutrina espírita está de acordo com a proposta do Cristo? Diante de todas as instituições que trabalham, falam, estudam sobre o Evangelho, o Espiritismo é o que mais convida para isso, para esse autoconhecimento. Porque a todo momento o Espiritismo convida para a reforma íntima. A reforma íntima nada mais é que voltar para nós e começar a nos olhar. Vamos fazer uma analogia de quando a gente vai reformar a casa. A nossa casa, a gente vai fazer uma análise completa dela para ver aonde tem as coisas boas, que a gente não vai mexer, que são as nossas qualidades. E a gente pode dar uma passadinha de tinta para enaltecer, ficar mais bonito. Mas aonde que está os ruins, a gente precisa reformar. Vai lá tirar a infiltração, tirar as goteiras. E isso é conosco. Então, o Espiritismo convida para que nós entramos em nós mesmos e começamos a analisar aonde que estão as coisas ruins para ser modificada. E sem o autoconhecimento, sem se conhecer no íntimo, porque as coisas ruins estão mais escondidas lá no nosso ser, sem nos conhecer é difícil fazer essa reforma íntima. E o Espiritismo a todo momento nos convida a isso. O Espiritismo fala tanto de Jesus, como que Jesus fazia em certas ocasiões. Então, o convite é para, eu estou com esse problema. O que Jesus fazia nesse momento? Ele revidava, ou ele convidava a serenar a mente, refletir, tratar o irmão com amor. Então, nós precisamos nos conhecer, saber aonde que os nossos percalços estão para que consigamos tratar nossos irmãos bem. Agora, se eu não conheço, aí fica difícil. E tem uma passagem que eu achei na Federação Espírita Paranaense, lá o assunto é casamento, mas tem uma frase que cai muito bem aqui, ó. Cada um de nós é uma individualidade que se desconhece. Cada qual de nós se ignora solenemente. Há reações em nosso mundo íntimo que não fazemos ideia que as teremos. Há grandezas do nosso mundo interior que desconhecemos totalmente. Há muitas reações nossas que explodem de um minuto para o outro. E a gente não imagina de onde saíram essas tais reações. Logo, nós somos desconhecidos de nós próprios.
né? E geralmente, se nós analisarmos o nosso dia a dia, tem certos momentos, certos rompantes nesses momentos que a gente, nossa, pelo amor de Deus, o que aconteceu comigo? Está lá no nosso íntimo. Então, a doutrina espírita, ela vem justamente para isso, para que nós entramos em nós mesmos e vamos lá no fundo mesmo para conhecer os nossos erros, nossos acertos, nossos defeitos principalmente, aonde que nós temos problemas que temos que corrigir, para que nós não tenhamos esses rompantes, por exemplo, no trânsito, chegar numa sinaleira, leva uma fechada, calma, talvez ele está com algum problema, talvez ele está com pressa por motivo de certas coisas, e nós não precisamos explodir. Eu me autoconhecendo, eu vou começar, para que estou fazendo isso, se não há necessidade? Então, fica esse convite, e a doutrina espírita é a que mais convida para isso. Eu não vejo outra instituição, todas elas falam Jesus, falam da obra de Deus, falam da obra de Jesus aqui na Terra, na sua passagem, mas nenhuma convida como o Espiritismo convida para voltar para si mesmo. Eu achei bem interessante essa tua comparação com a reforma de uma casa, porque, já que estamos falando em evangelho, vamos ampliar essa metáfora. Quando a gente vai limpar uma casa, o que a gente faz? A gente abre as janelas para entrar a luz do sol e enxergar onde é que está a sujeira e a teia de aranha, ou a gente mantém as cortinas todas fechadas? Então, o que significa, espiritualmente falando, essa luz que nós devemos deixar entrar para enxergar as teias de aranha? Se não o Evangelho de Jesus, se não a sua palavra, se não o seu convite. Eu me recordo aqui, a minha mãe, faz mais de 10 anos que não está mais entre nós, mas ela, quando fez a cirurgia de catarata, ela estava assim, com muito pouca visão antes, né? Cerca de 20% da visão. E depois que ela fez a cirurgia de catarata, ela começou a enxergar tudo. E ela disse para mim: Sandrinha, as minhas xícaras e talheres estavam todos sujos. Eu não enxergava mais. Então, veja só, quando a luz se fez, ela pôde enxergar onde estava a chaga da casa dela e da conta de limpar. Né? Então, acho que serve para nós. Meus amigos, nós estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema hoje é Conhece-te a ti mesmo. Você está convidado a comparecer aqui conosco com a sua manifestação, a sua pergunta, a sua sugestão através do WhatsApp da rádio 20 49 12 12, telefone fixo 20 49 12 00 ou pelo site www.radiochapecó.com.br. Por hora, nós gostaríamos de agradecer a audiência de todos aqueles que nos escutam, seja através do rádio, seja através da live do Facebook. E nós cumprimentamos, são vários amigos, não vamos nominar para não cometer o pecado de esquecer algum, mas mandamos um abraço em especial para o Silvio Carlos Breda, que nos ouve de Florianópolis. Então, não estamos apenas aqui na nossa região oeste. E a todos os outros que manifestam aqui o seu carinho, mandam o seu abraço e nos desejam um ótimo programa e um abençoado sábado. Desejamos a todos um excelente sábado, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um de nós e que possamos nos manter assim, com essa conexão com Deus que iniciamos neste programa. Marcelo, continuando o nosso debate. A gente está falando muito sobre autoconhecimento, mas é algo um pouco vago, né? Então, vamos começar a conversar um pouquinho melhor sobre os desafios para empreender essa busca. Então, poderia nos falar sobre os principais obstáculos que se apresentam e que se opõem nesse processo de conhecimento de nós mesmos? Com certeza. O primeiro obstáculo, e talvez seja um dos principais, nós não termos a ignorância acerca do sentido da vida, né? Porque, assim, para uma pessoa se empenhar em se conhecer, ela precisa ter em mente o porquê nós estamos vivendo, né, nesse mundo, nas condições que nós temos, por que é que as pessoas nascem, as pessoas trabalham, as pessoas têm suas famílias, as pessoas envelhecem
né, a maioria delas, e depois elas desencarnam, elas falecem. Então, ter a consciência do objetivo geral da vida das pessoas. Por que é que existe o ciclo da vida? Né? Porque o Espiritismo nos explica, né? Quem nós somos, né? Em essência, espíritos imortais que estamos momentaneamente vivendo uma vida material. Mas por que é que nós estamos vivendo? Aí o Espiritismo continua dizendo, para que o nosso espírito possa adquirir experiências, aprender, evoluir, e retornamos para a nossa verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual, na dimensão espiritual da vida, que é de onde nós viemos, antes de habitarmos esse corpo. Então, quando não se tem claro esse processo na mente, as pessoas elas acham que a vida é tudo ao acaso, que existe um Deus vagamente, que me protege, né? Então o Espiritismo diz que não, que a nossa vida inteira ela é algo planejado, são programações, como se nós estivéssemos, e estamos de fato, numa escola espiritual na matéria, né? Em que nós vamos nos deparar com várias situações. Então, quando a gente tem esse conhecimento que nada é por acaso, que toda a nossa vida ela foi arquitetada para o desenvolvimento do nosso espírito, aí a gente vai entender a importância do autoconhecimento para auxiliar esse processo, né, que Deus e que Jesus fizeram para a nossa vida, que é de nós melhorar o nosso espírito, de acordo com as necessidades desse espírito que teve em outras vidas, problemas que ele foi acumulando em outras vidas, como também qualidades, né? Então essa inconsciência de estar no mundo sem saber com clareza o porquê nós estamos no mundo, talvez seja o maior obstáculo ao autoconhecimento. Porque se a gente não tem essa consciência, fica muito difícil você... Para que eu vou me autoconhecer se eu não sei o porquê que eu estou aqui, né? O segundo ponto que nós queríamos trazer acerca do obstáculo para o autoconhecimento é o orgulho. É o orgulho, que é uma das piores imperfeições ou defeitos humanos que nós temos. O orgulho, ele é um sentimento, ele é algo que nós estamos nutrindo, muitos de nós, há muitos séculos de vidas passadas, que nos faz pensar que nós somos melhores do que nós realmente somos, que não nos faz enxergar aquilo que nós temos de defeitos, aquilo que nós temos de vício. O orgulho, ele nos cega, ele acha que... Eu vou contar uma história que eu me lembro do orgulho, sempre que eu lembro do orgulho, eu lembro dessa história que marcou profundamente. Eu tinha um amigo, quando eu trabalhava no Corpo de Bombeiros, e a gente fazia os almoços ali, né, quando estava de plantão, e tinha um amigo, que ele era uma pessoa muito boa, de verdade, era uma pessoa legal, uma pessoa boa, e ele fez uma comida muito boa no dia, e eu elogiei ele, olha... Parabéns, hein? Que comida gostosa que você fez dele. Eu sou muito bom em tudo que eu faço. E eu falei, não, eu já estava estudando Espiritismo na época, eu disse, não, você não é bom na humildade, porque você isso é orgulho, né? Eu falei brincando com a pessoa, né? Nós estávamos num clima bem descontraído. Ele falou, não, aí é que tu se engana. Porque se eu não fosse humilde, eu ia dizer que eu era ótimo em tudo que eu faço, né? Então, ele era uma pessoa que ele tinha, né, essa mentalidade, ele estava apenas vendo as suas qualidades e elevando as suas qualidades, né? Porque não era para tanto também, né? Então, o orgulho, ele nos faz a gente ter uma ilusão sobre quem realmente somos, né? Então, ele é um grande obstáculo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que o orgulho induz ao homem dissimular os seus defeitos para si mesmo. A pessoa entra num estado de... por exemplo, assim, como é que a gente entende essa frase do Evangelho, né? É um sentimento que a pessoa ela faz com que o avarento, a pessoa que é muito apegada aos bens materiais, como ele é orgulhoso, ele vai dizer o quê? Não, eu sou apenas previdente. Eu guardo esses bens porque lá na frente eu vou precisar, mas na verdade o orgulho faz com que ele guarde muito mais do que ele acha e com essa desculpa, né? O vaidoso, ele diz, não, isso não é vaidade o que eu tenho é amor próprio, eu me amo.
Então, a pessoa dedica muito do seu dia, muito mais do que é necessário para a aparência exterior, descuidando do interior. E por aí vai. Então, o orgulho é como se fosse uma membrana que ele deforma a nossa visão sobre nós mesmos, nos achando que nós estamos muito bem. Quando, na verdade, meus amigos, os espíritos superiores, e não é nós que estamos falando nesse programa, os espíritos superiores dizem para nós, quem está no planeta Terra somos espíritos, na grande maioria, com muitos problemas, com muitos pontos a melhorar da nossa personalidade, e mesmo as nossas qualidades, elas são qualidades pequenas, elas são qualidades em percentual pequeno. Ah, mas eu sou caridoso, eu sou bondoso, mas a sua bondade, perto da bondade de Jesus, que é o nosso parâmetro, ela é uma bondade precária. Então a gente tem a melhorar tanto nos nossos defeitos, que é a nossa obrigação, o nosso convite, mas também nós temos a melhorar nas nossas supostas virtudes, né? Porque elas ainda são pequenas, né? O outro ponto e o último que nós elencamos como obstáculo, é claro que tem muito mais, para o autoconhecimento, é o medo. É o medo da pessoa parar e da pessoa ver, não, eu vou parar, vou fazer uma análise de mim mesmo e vou ver, não, eu tenho um problema de maledicência, eu falo mal das pessoas. E a gente tem que, nessa questão do medo, muitas pessoas não querem fazer esse processo porque têm medo do que vão encontrar se fizerem uma análise de si mesmas. Então elas acabam deixando para depois. Daí a pessoa, quando tem um momento sozinha, ela está sozinha em casa, ela não vai parar para pensar um pouco na vida, para fazer uma reflexão. Ela vai ligar a TV, ela vai ligar o som. Ela não quer ficar consigo mesmo nunca. Ela adia esse encontro que a gente precisaria fazer, né? E aí, daqui a pouco o Rony vai falar né? Acredito que ele vai falar do que o Santo Agostinho recomenda para fazer o autoconhecimento, mas nós precisamos fazer um encontro com a gente mesmo. A gente marca encontro com os amigos, marca um encontro com a novela, muitos que assistem novela, com filmes, com distrações, com a família, com os filhos, mas não marca um encontro você com o espelho. Marcar um encontro com o espelho por medo, porque a gente tem medo de se desesperar, medo de alguma coisa, mas assim, se a gente não tiver essa coragem, vai ficar muito difícil o nosso espírito se transformar. Eu ia falar justamente isso, que um dos maiores de todos os que você elencou aí também podemos adicionar um grande obstáculo, somos nós mesmos, né? Porque, que nem você falou, ninguém vai na frente do espelho. E é difícil nós encararmos nós mesmos de frente e fazer essa análise simples, mas assim, sem orgulho, sem a vaidade, sem egoísmo, e admitir nosso erro. É a mesma coisa quando a gente vai fazer algumas mudanças, como nós estamos acomodados com o nosso hábito, qualquer mudança que interfere, a primeira reação é reclamar. Né? É reclamar. Por quê? Porque tira nós do conforto. Então é difícil fazer isso. E nós começarmos a analisar, e é tão simples, vamos lá, se nós analisarmos quando as psicólogas de RH que fazem, né? Escreva suas vaidades. A gente enche 3, 4 folhas, né? Sim. Fala dos seus defeitos. É difícil, né? É difícil. E é uma coisa simples. Mas nós perguntar para os outros, né, Rony? É isso que a gente ia dizer, né? Por se quê? você está com dúvida se tem defeitos, mas eu não estou vendo muito defeito em mim, pergunta para a pessoa que está mais próxima de você, ela vai ditar uma lista de defeitos. E a gente tem que perguntar com coragem. Né? Não pode ter medo, porque a gente tem coragem de aceitar. E aceitar, porque às vezes a pessoa está esperando por isso há muito tempo para falar, mas a gente não dá abertura. Quando a gente erra, a gente, em vez de admitir o nosso próprio erro, o que a gente faz? E você que fez isso? Gente, isso é uma característica do orgulho muito grande. Você errou. E a pessoa diz, por que tu fez isso? Não, mas e você fez? Não, gente, admite o erro. Porque assim, uma coisa bem importante, né, Rony? Deus não está vendo tudo. Deus te conhece. A opinião de Deus não é importante para você. Deus já te conhece até mais do que você mesmo. Então não tem que ter vergonha do ser mais perfeito e supremo. Ele já sabe quem você é.
Para que você vai querer ocultar de um simples humano que está convivendo do teu lado? A opinião do humano é mais importante que de Deus, porque Deus já sabe tudo. Então confessa para Deus uma vez, né? Já confessa para si mesmo, porque Deus já sabe, né? Então. Mas mesmo assim nós estamos escondendo isso de quem? Quem nós queremos enganar? Nós estamos enganando a nós mesmos. Mas que nem eu disse, as mudanças são difíceis. E uma delas é buscar ver esses defeitos em nós, daí começarmos as mudanças. Elas são difíceis e elas começam no menor, na sementinha. Porque, em verdade, assim, a gente... essas colocações que vocês trouxeram me deram a compreender, assim, nós temos uma visão muito equivocada sobre nós mesmos. Né? A gente se acha melhor do que realmente é. Né? E se a gente for perceber, assim, observar com mais acuidade, a gente vai ver, assim, que é naquele pequeno defeito, naquele pequeno vício que a gente não está dando bola, é que a gente pode vir a cair em um tombo feio. Tem um ditado que diz que ninguém tropeça em montanha, né? Porque uma montanha, ninguém consegue tropeçar, a gente sobe. A gente tropeça em pedra pequena. Então, a gente precisa estar atento a essas pedras pequenas que estão no nosso espírito. E Kardec, sabendo disso, eu acho fantástico a maneira como ele organizou a obra, porque, em verdade, ele é codificador, porque ele recebeu todas as lições dos espíritos superiores, né, sob a inspiração de Jesus, mas ele organizou numa ordem didática. E olha como é que ele coloca a ordem do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que nos fala da perfeição moral. Então, a gente pensa, perfeição moral. Eu vou lá ler o capítulo e a gente procura, né, vou achar algo sobre perfeição moral. Olha como é que começa o capítulo. As virtudes e os vícios. Depois, as paixões. Depois, o egoísmo. Então, assim, ó, a gente já é levado a pensar, poxa vida, se ele está começando com isso, é porque isso existe e muito provavelmente dentro de mim. E eu preciso começar por ver isso aqui para chegar na perfeição moral. Só depois que ele apresenta as características do homem de bem, que é aquele que, em primeiro lugar, já empreendeu esforços para combater aquilo que foi apresentado antes. Justamente para mostrar para a gente que a gente não é grande coisa, não, que a gente tem tudo aquilo dentro da gente. E, por fim, ele fala no conhecimento de si mesmo. Então, vejam só que maravilhosa didática e pedagogia. Para nos levar a conhecer, a compreender, a cair a nossa ficha, que realmente nós precisamos corrigir essa visão embaçada que o Marcelo falou, né, que faz com que a gente ache, pense, tenha uma visão sobre nós mesmos melhor do que realmente nós somos. Mas, vamos lá. Então, nós falamos sobre os entraves. Alguns, porque tem muito mais, né? Começamos a pincelar. Foi uma ideia geral. Mas, superados esses entraves, ou pelo menos assim, tendo encontrado o caminho, a rota, o reconhecimento que eles existem, né? Quais são os benefícios para aquele que busca empreender essa jornada de autoconhecimento, Rony? Uma das maiores conquistas é a felicidade. Felicidade espiritual, né? Porque quando nós nos conhecemos melhor, nós compreendemos nossas limitações. E conseguindo conhecer nossas limitações, nossas imperfeições, nós conseguimos trabalhar ela. Trabalhar para quê? Para nos melhorar. Nos melhorando, nós vamos ter uma construção de relacionamentos mais saudáveis, mais positivos. É fundamental para isso, né? E o autoconhecimento é uma ferramenta essencial para que buscamos evoluir espiritualmente. E para quem deseja percorrer, né, um caminho de forma mais consciente, conhece-te a ti mesmo. Então, nos conhecemos, nos tirando os orgulhos, que nem o Marcelo falou, os orgulhos, as vaidades, o nosso próprio egoísmo, que ele é forte em nós mesmos, que como é que nós sempre dizemos, quando a brasa é pouca, o meu assado primeiro, né? Gente, é fácil compartilhar. Então, a nossa vida, nós vamos viver mais felizes, por quê?
Porque quando nós nos conhecemos, nós transformamos esses defeitos, amenizamos pelo menos, porque vai quantas encarnações para nós extinguir ele, né? E vamos ainda ter, mas nós vivemos mais tranquilo, sabendo que nada é por acaso, não compensa nós discutirmos por certas coisas, damos ao nosso irmão oportunidades que talvez, como por falta de conhecimento que nós já temos, a reforma íntima que nós já fizemos e nos melhoramos e o nosso irmão ainda não, nós damos a oportunidade para ele, porque sempre é assim, nós estamos estudos aqui aprendendo. E como eu tenho o direito de errar, meu irmão também. Só que eu preciso compreender isso. E estamos no mesmo caminho, né? Então, eu me conhecendo, eu me melhorando, como aqui diz eu não lembro quem que foi que falou que, né? Não é mudando o mundo para meu melhor, mas sim melhorando para que o mundo fique melhor, né? Então é nesse caminho. E eu começo a analisar sempre as coisas em primeiro lugar antes de reagir, antes de agir. Aí a felicidade está mais presente. Por quê? Relacionamentos melhores, porque sou eu que tenho que melhorar. Tem um caso que esses dias eu estava vendo um videozinho do pastor Cláudio Duarte, que o cidadão chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou me separar porque eu não aguento mais na minha casa. Minha filha isso, meu filho aquilo, minha mulher aquilo, minha sogra... E o pastor perguntou: e você? Como está tratando? E fez o convite. Daí ele foi para casa, começou a mudar o tratamento com a sogra, a esposa vendo que ele estava tratando a mãe dela melhor, começou a tratar ele melhor. Ficou um clima mais ameno, os filhos vendo que o clima estava de amor, de paz, de tranquilidade, começaram a mudar também. A ocasião mudou a família inteira. E é isso. Esse é o convite. Eu começo a melhorar as coisas que eu quero que mudem. Então não é esperar eu quero que o Marcelo mude para que eu fique bem. Não é assim. Se eu quero o tratamento, a relação de eu e o Marcelo como amigos diferente, eu começo a tratar o Marcelo diferente, da forma que eu gostaria de ser tratado. E pelo exemplo, o Marcelo vai retornar. Então, o maior benefício é a melhor qualidade aqui terrena na nossa existência. Em verdade, assim, tudo começa em mim, não é? Exatamente. E a gente costuma apontar o dedo para os outros. Mas como é que é? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero? Essa eu não conhecia. Então, tu estava falando e eu estava me lembrando de um depoimento que nós ouvimos, né, lá em casa, eu e meu esposo, de um amigo muito querido, muito engraçado. É bacana porque, assim, ele faz piada de tudo, né? Até dos problemas dele. E ele estava contando para nós assim, ele e a esposa tinham problemas com o filho ali, já na adolescência avançada, né? E resolveram fazer terapia, todos eles. E aí a terapeuta fez entrevistas privadas, particulares, primeiro com cada um deles, né? Então fez com a esposa, fez com o filho, né? Fez com ele. E aí, em determinado momento que ela estava conversando com ele disse assim para nós: a minha esposa e meu filho tinham falado tanto dos meus defeitos, porque eles foram para a terapia por causa do filho. Mas nas entrevistas apareceu que o problema era o pai, né? E ele disse assim, que eu cheguei à conclusão de que eles iam ter alta e eu que ia ficar na terapia. Eu achei bem interessante, daí ela começou a comentar a respeito das qualidades, as virtudes do filho, né? Fulano, ele é agressivo dentro de casa? Não, ele é muito amoroso. Fulano tem algum vício? Ele bebe, ele fuma? Não, ele não tem vício nenhum. E assim foi, né? E tudo ele ia concordando, né? Que o filho tinha muitas virtudes que ele não enxergava. Daí perguntou, e ele gosta de estudar?
Ele vai bem na escola, ele tem prazer nisso. Não, isso ele não tem. E aí ela disse assim, você já reparou que ele é um menino maravilhoso, ele só tem esse problema? E trata-se de reparar, cuidar, tratar esse ponto. Então, veja só como às vezes a gente realmente, às vezes não, às vezes quase sempre, a gente tem essa visão de que o problema está nos outros e a gente não tem problema. E via de regra, às vezes a gente pensa assim, e eu tô aqui para tentar resolver o problema dos outros, não é? É a trave do olho, como o Marcelo falou. Perfeito, perfeito. Meus amigos, vamos ver aqui, nós temos uma contribuição. Nossa amiga Giovana Bavaresco diz assim, quando você muda, o mundo muda. Toda mudança sempre começará em nós, mas é um passo difícil sair do papel de vítima, parando de culpar o outro e assumir a responsabilidade da mudança. Exatamente. Porque tira do nosso conforto, exige dedicação, cuidados e é o dia a dia. E como nós somos, assim, meio preguiçosos, nós sentamos a bunda no sofá, deixa para amanhã iniciar. E essa questão que a nossa amiga falou, nos tira da condição de vítimas. Tem uma coisa que a gente vem constatando, que o espiritismo e vitimismo até rimam, mas não combinam. Não existe, a gente que se depara e estuda o espiritismo há algum tempo, a gente vê que não existe vítimas na vida. Então, o papel de vitimismo, de colocar a culpa nos outros, no mundo, né, como foi colocado, não pega. No espiritismo, diz assim, você atraiu tudo isso pela tua necessidade de evolução, né? Então, muda a ti mesmo, né, conhece a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo, que esse é o caminho da evolução, né? Ninguém vai fazer por você, Deus não vai evoluir por você, né? Então é bem interessante que a nossa amiga, quando a gente muda, a nossa forma de ver o mundo muda, né? A gente vê que está tudo certo, que Deus não erra, né? Tem um ditado oriental que diz assim, acalme a tempestade dentro de ti, que as tempestades exteriores desaparecerão. E é mais ou menos isso, né, que a Giovana comentou e a gente agradece a sua contribuição. Amigos, nós estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema hoje, se você ligou o rádio agora, é Conhece-te a ti mesmo. Nós estamos aqui aguardando a sua contribuição, a sua sugestão, e você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp da rádio 2049 1212. Telefone fixo 2049-1200, site www.radiochapecó.com.br. Nós aproveitamos esse momento que estamos conversando com a nossa audiência para estender o convite para que possamos todos ir aos cinemas nesse final de semana. Se você ainda não foi assistir Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que é a continuidade do primeiro filme que fala a respeito da vida no mundo espiritual. E a primeira semana de bilheteria é muito importante para que o filme possa permanecer mais tempo e que hajam incentivos e investimentos para novas produções a respeito da espiritualidade. Afinal, é a nossa vida verdadeira, né? A vida espiritual. Mas, continuando. Marcelo, nós temos o livre-arbítrio, né? E se a gente preferir se manter longe desse empreendimento, do autoconhecimento, desse esforço, a gente pode. Né? E quais as consequências dessa escolha de nós preferirmos ficar na inércia e não empreendermos esse esforço de nos autoconhecermos? Muito bem. Se o autoconhecimento, o Espiritismo nos diz que é o método mais eficaz para a melhoria de nós mesmos, para a evolução do espírito, para o progresso e o autoconhecimento, se a gente escolhe, não, eu não quero fazer, hoje estava legal o programa, eu escutei o programa, mas vida que segue e eu vou me dedicar, né, às minhas outras tarefas aqui, deixando de lado esses conhecimentos, ou, né, as consequências elas serão que a gente ficará, a tendência é que a gente vai ficar estagnado, vai ficar parado no caminho da evolução, a gente não vai fazer a evolução necessária. E quando a gente escolhe, né,
eu não vou evoluir conscientemente, porque autoconhecimento está ligado diretamente com a evolução do teu espírito. Se você escolhe, eu não vou me autoconhecer, e escolhe, por outro lado, por esse lado, então, ficar parado na rota evolutiva, na estrada evolutiva, a gente está escolhendo que a evolução venha venha para nos impulsionar da maneira que a vida ou que as leis divinas vão impor sobre nós, né? Então, por exemplo, eu tenho um grande vício. Eu tenho um vício do cigarro, eu tenho um vício do alcoolismo, por exemplo. Eu tenho o vício da maledicência. Eu tenho os vícios que a gente tem e não corrige. A vida vai vir como uma grande mestra educadora e vai corrigir esses vícios. Vai vir uma limitação, vai vir uma doença, vai vir algo para que você pare com esses vícios. Vai vir algo mais agressivo de fora. Agressivo não, mas mais de acordo com a doença vem o remédio. Então, se a pessoa é renitente, ela é persistente no seu erro, na sua conduta equivocada, vai ter que vir algo de fora da vida. A gente chama de lei de ação e reação, porque você está plantando o desregramento, vai vir algo para te corrigir, porque Deus quer a correção de todos os seus filhos, né? E isso é fatal. Você estará atraindo as correções para os seus defeitos pelos métodos da vida, do mundo, como diz o Emmanuel, né, no livro Consolador. E aí vai acontecer de uma maneira mais contundente a cessação, porque o nosso espírito ele vem aqui para evoluir. Então, você estará escolhendo o pior dos caminhos. Evolui-se pelo amor, autoconhecimento, autoconsciência, ou pela dor, que é o que a gente atrai se a gente não se conhecer. E quem não se conhece também tem outra consequência, que é permanecer na inconsciência de si mesmo. Então a pessoa continua vivendo a vida sem saber quem é. Daí chega, como teve um fato de uma senhora que é minha conhecida, que um dia chegou muito triste e falou: olha só, o meu filho disse que eu sou me chamou de bruxa. Meu filho, né, uma criança, né, me chamou de uma bruxa e chata. E a mulher estava abalada com aquilo. E daí a gente pensou assim: bom, se ela se conhecesse realmente e verificasse, não, eu sou uma chata, eu sou chata, e o filho falasse que ela é chata, ela ia ficar tranquila, porque não, realmente eu sou chata, ele só falou a verdade. Agora, se ela se conhecesse e visse que não era chata, ela ia dizer: não, meu filho tá incomodado, tá nervoso aqui, eu não vou me abalar com isso, porque eu sei que eu não sou chata. Então, o autoconhecimento, ele nos dá uma firmeza. Libertação, né, da opinião dos outros. Uma libertação, né? Ou a gente anda sem ser influenciável, sem ser suscetível com o mundo. A gente anda mais firme no caminho. A gente anda mais imune aos eventos exteriores, porque a gente sabe, né, da nossa real condição. A gente não leva tão a sério o que as pessoas dizem. Claro, leva para crescer, mas a gente não se abala muito. Porque se você fala de um defeito que eu sei que eu tenho, eu vou dizer: você está falando só desse defeito, eu estou feliz com você. Eu estou feliz que tu está me criticando só por isso, mas você nem sabe que eu tenho muitos outros defeitos. Já dizia um autor americano muito famoso, né? Eu não me lembro o nome dele. Mas diz: não, você só está comentando isso, então eu estou feliz, eu não vou ficar triste porque vocês estão falando mal de mim nesse ponto. Vocês nem sabem tantos outros pontos que eu tenho de deficiência, então eu estou no lucro. Vocês só estão falando de um, né? Então, é isso que o autoconhecimento traz para nós. Ele traz essa parar de ser vítima com as coisas. A gente se torna realmente, se ele está falando que eu sou chato, realmente eu sou chato, é mais um convite para minha renovação, né? E quando eles falam que é chato, fica o convite para você se autorrefletir no momento, né? Para ver mesmo se você é assim ou não, antes de reagir, né? Exatamente. Se não fez antes, vai fazer no momento, né? O que a gente não pode é desperdiçar o que vem das pessoas. Muitas vezes as pessoas falam, mesmo as pessoas que estão agressivas, né? Vêm nos repreender, às vezes nos criticar. A gente tem que... A pessoa que está no caminho do aperfeiçoamento, ela não vai desprezar a pessoa. Ela vai pegar aquele conteúdo e vai fazer uma análise. Será que eu sou isso mesmo? Teve certa feita, eu nunca vou esquecer de um fato que também aconteceu, que um amigo meu, a gente foi viajar junto, entre amigos, e ele foi falando na viagem inteira, falava, e eu comecei a ficar irritado com aquilo.
Daí no outro dia, no café da manhã, eu falei, mas você é um orgulhoso, né? Você é um baita de um orgulhoso. E ele falou assim, olha, eu vou pensar sobre isso. Eu vou pensar, você está falando isso, eu vou realmente pensar se eu não sou orgulhoso. Ele me desarmou completamente, porque ele estava buscando o crescimento dele, e quando eu falei isso para ele não reagiu negativamente, não tentou me agredir de volta, não tentou. Ele disse, não, eu vou pensar, que pode ser realmente que eu sei. E isso, então, ou seja, olha como a gente aproveita o material para o nosso crescimento, porque a gente não está aqui para agradar aos homens, a gente está aqui para evoluir para Deus nessa vida. Palavra de Paulo, né? Estamos aqui para servir a Deus. Exatamente. E bem interessante isso, porque normalmente a gente só dá atenção quando as pessoas dizem o que a gente quer ouvir. E é muito importante a gente ouvir aquilo que a gente não deseja. E normalmente isso vem dos desafetos. E o amigo que diz o que a gente precisa ouvir, esse sim é amigo. Esse é amigo. A gente precisa estar atento. E eu me recordei, enquanto você falava, de uma manifestação que o Chico, nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele costumava fazer. Ele dizia assim, que em todos os anos de convivência com os espíritos, uma das lições mais dolorosas que ele aprendeu é que a maior dor no mundo espiritual, depois da encarnação, que ele tinha visto nos espíritos que o visitavam, era a dor do tempo perdido. Para além de todas as outras. A percepção de que esteve aqui, teve a oportunidade sagrada de um tempo na Terra para conseguir mitigar alguns vícios e desperdiçou. Usufruindo das coisas da Terra sem preocupar-se em transformar-se. Então, que fique para nossa reflexão. Meus queridos, nós pedimos licença mais um momento para ouvirmos o recado do nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações, e na volta a gente continua o nosso bate-papo. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Estamos de volta, e se você ligou o rádio agora ou a live do Facebook, nós te convidamos para resgatar o programa desde o início e ouvir este que está sendo um programa onde nós estamos conversando sobre o tema Conhece-te a ti mesmo. Mais uma vez, bom dia a todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham. Obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Bem, nós iniciamos o programa lá no nosso texto de abertura comentando sobre a questão 919, né? E nós vamos encerrar com ela. E a gente pergunta então para o Rony sobre essa receita, digamos assim, que está no Livro dos Espíritos, uma receita para o autoconhecimento, e que talvez seja um importante ponto de partida para todos nós, uma referência. E a gente vai pedir então para o Rony nos apresentá-lo. Na verdade, receita não existe, né? Porque cada um de nós tem um método e um jeito de assimilar as coisas, né? Então não é uma receita, mas assim, além de um convite, é uma explanação, é um exemplo que a gente pode até seguir, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? E a gente convida sempre para ir buscar lá para maior conhecimento, onde Santo Agostinho nos passa o que ele fazia, né? Então lá diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia,
E se perguntasse o que fez de bem e o que fez de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo da guardião, que esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acredita, Deus o assistirá. E ela é bem maior que isso. Então, o convite que Santo Agostinho nos faz é cada dia, cada final de dia, a hora que a gente vai deitar, botar a cabeça no travesseiro, no momento de nossas orações, principalmente para agradecer a experiência que nós tivemos, fazer essa reflexão de nossos pensamentos, nossas atitudes diárias. Porque não é só as atitudes que nós temos no dia a dia que são imperfeitas. Os nossos pensamentos também são. E tudo passa iniciando nos pensamentos. O pensamento pensa e ele é criado. Lógico que não tudo o que nós pensamos nós colocamos em prática, mas está lá. A nossa mente está trabalhando, então nós criamos em nossos pensamentos muitos entraves também. Então passar pela revista, que nem o Agostinho falava, e analisar o que eu fiz de bem e o que eu fiz de mal. E quando a gente fica em dúvida se o que eu fiz, o que eu pensei, está de acordo, lembrar o que Jesus faria nesse tempo. Eu tive essa atitude. Eu não sei se é certo ou se é errado. Começar a pensar, eu prejudiquei alguém? Ou o que Jesus faria com essa atitude? Será que ele agiria assim? Ou não? Porque Jesus foi o ser mais iluminado que existiu, o mais puro que existiu no planeta Terra, que pisou nesse planeta. E ele serviu de exemplo. E quando nós não conseguimos em nossas reflexões a ter uma análise do que é, se é certo ou se é errado, busquemos o Evangelho. Lá está escrito. A cada momento, a cada hora, abrimos o Evangelho, abrimos a esmo mesmo, não precisamos buscar em tal capítulo. Abrindo a esmo mesmo, nós vamos ter a resposta disso tudo. Então, analisar, sempre, tentar. É difícil? É, porque às vezes o nosso dia é atribulado, cansado, nós chegamos lá já cansado, com sono, vamos lá, caímos em sono. Mas antes disso, fazer a reflexão. Criar o hábito disso, de refletir seus atos. Para que no outro dia eu lembre da reflexão, veja o que eu fiz de errado e começar a tentar corrigir. O primeiro passo é sempre mais difícil. Mas depois que você cria o hábito disso, tudo fica mais fácil. Então, buscar o Evangelho, buscar os ensinamentos de Jesus, para nos auxiliar a fazer essas reflexões. E nós temos em nossa consciência o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, o que Deus nos orienta. Nós temos em nossa consciência. Então, no final das contas, consultando a nossa consciência, nós já sabemos, né? E muito bem, né, Rony, o que você colocou. E dois itens que eu queria destacar também nessa sugestão de Santo Agostinho. Ele coloca também, além dos atos que a gente teve, para a gente fazer o que foi bom, o que foi ruim, o que tem que melhorar, e dos pensamentos, as intenções. Porque às vezes a pessoa, hoje eu fui lá e doei uma cesta básica. Nossa, o dia foi maravilhoso, eu doei uma cesta básica. Tudo bem, mas qual foi a tua intenção em doar a cesta básica? Você doou por desencargo de consciência ou porque você realmente se compadeceu da situação de fome e você quis de coração ajudar, né? Então a gente vai ver que não é, às vezes, os atos eles são fundamentais serem revistos, mas mais importante do que um ato é o que te moveu ou as suas intenções para a prática daquele ato, que aí vai revelar mais de quem exatamente você é do que o ato externo em si mesmo, né? E o Rony comentou de voltar a Cristo se a gente estiver em dúvida. E o que Cristo nos disse? Faça aos outros o que desejarias que fizessem a você. Então, se a gente tem dúvida, a gente pode pensar, bom, se outra pessoa tivesse feito ou agido para comigo da forma como eu fiz, como eu me sentiria, como eu pensaria? É sempre um caminho seguro para a gente identificar se a gente agiu bem ou mal. E é muito difícil, como a gente já falou, né? E porque
nossos orgulhos, nossas vaidades, o nosso egoísmo, ele às vezes nos deixa. Ele enaltece as nossas vaidades e os nossos erros são amenizados pelas nossas vaidades, mas os erros continuam lá, né? Então, se dar a oportunidade de olhar para si mesmo sem todo essa orgulho e a vaidade e reconhecer quem realmente somos. Quem realmente somos. Conhecer-se de fato. Tirar tudo isso e dar a oportunidade de quando você vai olhar no espelho, como você falou lá no início, Marcelo, de analisar, ver quem eu sou mesmo profundamente, minha consciência, lá no meu íntimo, que é onde que a gente coloca sempre um paninho para esconder o nosso íntimo. Abrir as janelas, que nem a Sandra falou, deixar a luz entrar em nós para vermos quem nós somos mesmos. E muitas vezes nós assustamos. Meus amigos, o tempo passou rápido. Estamos encerrando o nosso programa. Nós agradecemos a audiência de todos que nos acompanharam até aqui. Agradecemos a presença dos nossos amigos Rony e Marcelo, a quem desejamos um excelente final de semana. Feliz final de semana, muito feliz, que Deus nos abençoe. Muita luz, muita paz a todos. Agradecemos a equipe da Rádio Chapecó, que nos proporciona esse espaço no sábado de manhã. E desejamos a todos um excelente final de semana sob as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E se Deus quiser, no próximo sábado, 8 horas da manhã, estaremos juntos mais uma vez. Fiquem com Deus.